Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Eu sou Joiciane Bezerra de Menezes e, em complementação ao conteúdo da nossa disciplina de Direito das Sucessões, eu passo a falar sobre substituições. Esse conteúdo está na unidade 4, tópico 4.3 do nosso programa de disciplina. E o que seriam as substituições? No direito da sucessão, das sucessões, nós já podemos observar que nós temos a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Lá na sucessão legítima, há uma ordem de vocação hereditária que escalona os sujeitos vinculados ao falecido por parentesco ou conjugalidade numa ordem, de modo que chamam-se os descendentes, na falta destes, chamarão os ascendentes, na sua falta o cônjuge, e somente depois, na falta de todos os colaterais. Na classe dos descendentes e dos ascendentes, assim como também na classe dos cônjuges, os parentes também se dividem em graus. E a classe mais próxima, assim como também o grau mais próximo, exclui o mais remoto. Mas na falta desse herdeiro vocacionado de classe e grau mais próximo, chama-o da mesma classe de grau mais remoto, até que, não existindo alguém daquela classe, passa-se à classe seguinte. Pois é, na sucessão testamentária, as substituições têm uma finalidade mais ou menos parecida, de chamar a suceder um terceiro, uma outra pessoa que o autor da sucessão institui em testamento para substituir aquele primeiro que ele gostaria de agraciar com herança ou legado, mas que por alguma razão este primeiro não pôde ou mesmo não quis receber a herança. Então, nós temos aqui, então, que a sucessão testamentária tem a possibilidade de prever as substituições, que são disposições também carreadas naquele testamento, por meio das quais o testador indica uma pessoa para receber a herança ou o legado que inauguralmente ele teria destinado, que originariamente ele destinou a uma outra, a essa primeira pessoa contemplada que não quis ou que não pôde suceder, seja porque pré-morreu ao autor da sucessão, seja porque a disposição estava sujeita a uma condição e essa condição não foi cumprida, seja porque a pessoa se tornou indigna ou mesmo renunciou à herança. O fundamento da substituição no nosso código está previsto no artigo 1947 e seguintes, e tem, mais uma vez, ressalvo, por finalidade, garantir a máxima presteza à vontade do testador na transmissão do seu patrimônio, de maneira que evite até uma possível vacância, na hipótese em que ele não tenha herdeiro legítimo, não tenha herdeiro legítimo e somente indique aquelas pessoas ali como herdeiras no seu testamento, ou indique como legatário no seu testamento, a impossibilidade desse primeiro instituído receber, deixaria o bem vago se ele não tivesse herdeiros legítimos, ou levaria aquele bem a uma distribuição na sucessão legítima e ele não quer prestigiar aqueles herdeiros, nessa hipótese, não reservatários, não considerados herdeiros necessários, supondo que ele só tem colaterais como parentes, e ele quer que a sua herança siga o rumo estabelecido no testamento. E o primeiro instituído, e aí ele pode colocar ainda o substituto, um segundo instituído, para dar realmente fôlego àquele seu testamento, de modo que um primeiro não querendo ou não podendo receber, se possa destinar a herança ao substituído. Essa substituição é aplicável quando apenas na sucessão testamentária e em tributo à autonomia privada. O sujeito precisa ter estabelecido o interesse de dispor sobre um substituto testamentário. Sem a previsão testamentária da substituição, não se pode presumir qualquer vontade. Não existe como fazer aqui reserva, supor que seria a reserva mental do testador. Ele tem que deixar tudo muito bem escrito, claro e límpido, sobre como ele quer que se dê a transmissão
do seu patrimônio. Ele, portanto, vai instituir, por meio dessa substituição, herdeiros ou legatários de segundo grau ou até mesmo de grau mais longínquo. Ele pode fazer uma substituição sucessiva, dizendo que se esse primeiro de bege não quiser, a de lilás receberá, se não quiser a de lilás, o de listra, será o herdeiro, o legatário, não querendo nenhum desses, a última, vestida de rosa seco, será a substituta. Então, aqui ele pode, indefinidamente, criar substitutos de graus diversos em seu testamento, aplicando-se isso à sucessão testamentária. Então, ele institui herdeiros ou legatários de segundo grau ou até grau mais longínquo. E admite-se nessa gramatura da substituição a possibilidade da chamada substituição vulgar e ainda a substituição fideicomissária, quando o testamento traz a categoria do fideicomisso, que é uma categoria pouco conhecida, aliás, antiga, mas pouco empregada ordinariamente pelo povo brasileiro. O que seria a substituição vulgar? É numerada a partir do artigo 1923 do nosso Código Civil. É aquela substituição que não está, que é simples, é ordinária, ela não é uma substituição fideicomissária, que seria a mais especial, uma específica, né? A substituição vulgar tem em 3 espécies. É uma substituição simples, quando o testador indica um herdeiro ou um legatário e faz acompanhar aqui do seu substituto. Ele indica um único beneficiário para substituir o primeiro instituído. Então, pode dizer, instituo Ana como herdeira, e se ela não puder ou não quiser receber, será chamado Bento a suceder, de maneira que Bento seja o substituto de Ana, na falta de Ana. E aí ela pode até seguir num outro grau, na falta de Bento, não podendo ele próprio herdar, né, ou receber o legado, Manuel será um substituto de Bento ou de Ana, né? E a substituição conjunta, uma única pessoa é substituída por várias outras pessoas simultaneamente. Instituo Ana como herdeira universal, sendo Bento, Caio e Daniel seus substitutos conjuntos. Ou posso ainda estabelecer substituição recíproca, quando o próprio testador estabelece que os herdeiros que ele institui, assim como os legatários que ele institui, são substitutos uns dos outros. Então, instituo Ana legatária do imóvel X e Bento legatário do imóvel Y, sendo um substituto do outro. Já o fideicomisso, que é essa categoria específica que vem na raiz do nosso direito civil, ao tempo ainda dos romanos, é aquela disposição testamentária que prevê duas sucessões que ocorrerão sucessivamente. O testador ou fideicomitente vai chamar inicialmente o primeiro instituído, que a lei denomina fiduciário. Fidúcia, ele tem a confiança do fideicomitente, do testador. E ele nomeia o fiduciário para receber a herança ou o legado em primeira mão, e, no entanto, esse fiduciário terá a propriedade da herança ou do legado apenas de modo temporário, porque depois de um termo final, ou seja, escorrido um tempo, quando se tratar de um fideicomisso a termo, ele transmitirá ao fideicomissário, que é a pessoa que adquirirá a propriedade de uma forma plena. Então, ele, fiduciário, recebe a coisa legada ou a herança com a incumbência de transferi-la posteriormente ao fideicomissário. E como é que se demarca essa transmissão do fiduciário para o fideicomissário? Em sendo um fideicomisso vitalício com a morte do fiduciário. Em sendo um fideicomisso sujeito a termo com o escoamento do prazo, ou seja, chegado o termo final, ou com uma condição resolutiva que fulmine, que resolva o direito do fiduciário
constituindo o direito do fideicomissário. Então, a existência de termo, nas hipóteses de fideicomisso a termo, não viola o artigo 1898 do Código Civil, porque faz parte da própria estrutura do fideicomisso a possibilidade desse direito que se inaugura pelo termo. Se o fiduciário morre antes do momento de transmissão da herança ou do legado deixado pelo testador, né, para o fideicomissário, aí os herdeiros dele, fiduciário, receberão a coisa, sucedendo temporariamente apenas nesses direitos, até que ocorra o evento incerto, em se tratando de sucessão de fideicomisso sob condição resolutiva, ocasião na qual se abre a substituição e se transmite a coisa para o fideicomissário. Essa segunda transmissão, a do fiduciário para o fideicomissário, é o momento da abertura da substituição. Isso não vai configurar uma nova sucessão, não, de modo a fazer incidir o ITCMD, porque ao tempo em que abriu a sucessão, já houve esse desdobramento. Então, não vai incidir quando passar para o fideicomissário. O fideicomisso pode incidir tanto quando se trata de herança, quanto em legado. Fideicomisso de herança e fideicomisso de legado, conforme se institua, conforme o objeto da deixa seja herança ou coisa singular, legado. Quando recai sobre a totalidade da herança, e óbvio que o fideicomisso não pode recair sobre legítima, né? Denomina-se fideicomisso universal, e quando atinge bens particulares, aí nós teríamos um legado, seria a sucessão a título singular. Admite-se singular. Admite-se que o fideicomisso recaia sobre a legítima? Não, gente, não pode gravar a legítima, porque ela se trata de uma deixa, uma parcela indisponível. Então, aqui, na verdade, não se admite. Tem um errozinho que nem é só de digitação. E então, aproveitando, singular. Quando se trata de legado, é sucessão a título singular. 3 seriam as posições nesse fideicomisso. Tem uma figura do testador, o sujeito que elabora o testamento, nesse caso, o fideicomitente, o fiduciário ou gravado, que é aquele primeiro instituído herdeiro legatário, que goza da confiança do fideicomitente, do testador, para exercer uma propriedade resolúvel, guardando a integridade da coisa, a fim de transmiti-la ao herdeiro remoto ou fideicomissário, que é aquele que herdará a coisa ou legará a coisa de modo definitivo. É necessário observar que o fideicomisso tem uma particularidade. A legitimidade sucessória do fiduciário é aferida ao tempo da abertura da sucessão, enquanto a legitimidade sucessória do fideicomissário é averiguada ao tempo da abertura da substituição, aquele momento em que se dará a transmissão da coisa do fiduciário para ele, fideicomissário. Outra particularidade é que o herdeiro remoto, o fideicomissário, não pode existir ao tempo da abertura da sucessão. Será contemplada na hipótese a prole eventual de pessoa existente ao tempo da abertura da sucessão. A prole que a Margarida, a Cíntia, a Sebastiana, essa moça que pensa em futuramente ter filhos. Então, aqui teria a possibilidade de contemplar quem nem existe. Não posso dizer que a pessoa filho, porque não tem filho, é o status familiar. Sebastiana, Cíntia, essa moça aí de Off-White, não tem filho ainda. Ela tem uma ideia futura de um planejamento familiar. Então, o fideicomissário é a prole eventual de Cíntia, vamos nominar aqui a moça de Off-White como Cíntia. Se porventura não vier essa prole, aí a propriedade se consolida na esfera patrimonial do fiduciário. O fideicomissário receberá todo o acervo existente na esfera do judiciário, claro, aqueles bens fideicomitidos, né? Quando acontecer a substituição, o momento da substituição, que é demarcado pela ocorrência da condição resolutiva, do termo final
ou, em hipótese de uso de fideicomisso vitalício, a morte do fiduciário. Então, aqui até acrescentam-se os que, porventura, tiverem sido acrescidos aos bens fideicomitidos, supondo que tenham sido reses ou ações. Então, os frutos vão acrescer aos bens fideicomitidos. E, assim, incorporar entre esses bens que futuramente o fiduciário deverá transmitir ao fideicomissário. As benfeitorias realizadas pelo fiduciário também aderirão ao patrimônio fideicomitido e, consequentemente, serão transmitidas com ele ao fideicomissário. Quanto aos encargos, é de se observar a regra geral de que o herdeiro responde pelas obrigações da herança dentro dos limites do acervo que vem a receber. No fideicomisso, o fiduciário vai arcar primeiramente com todas as despesas durante o período em que ele administrar os bens também. Aqui eu já estou falando da gestão do patrimônio. E após a substituição, ocorrendo a substituição, o fideicomissário assume essa titularidade no que remanescer. E, obviamente, se ainda tiver dívidas, limitada aqui às forças do patrimônio transmitido. Os encargos constituídos pelo fiduciário, eventualmente, se porventura vierem a ser aceitos por terceiros, né? Então, imagina que o fiduciário, no exercício da propriedade sobre os bens fideicomitidos, venha a penhorar, dar em garantia. Se esse terceiro aceita a penhora ou aceita aquele bem como garantia, é por saber que, ao tempo da ocorrência da substituição, tais encargos serão fulminados, eles vão ter que cair, porque os bens serão entregues ao fideicomissário, que passará a exercer a titularidade sobre eles da forma como deixou o testador. Então, eventuais encargos dependeria da concordância, né, do acordo daquela pessoa que vai receber essa garantia, mas sabendo que desses encargos caem no momento da abertura da substituição. O fideicomisso, como eu já mencionei, classifica-se como fideicomisso vitalício quando o momento da substituição é a morte do fiduciário, sob condição, e aqui seria uma condição resolutiva, porque o fiduciário recebe, pelo princípio da sesine, o bem fideicomitido, mas exerce uma propriedade resolúvel, que será fulminada com a ocorrência da condição resolutiva, evento futuro e incerto. Em geral, o nascimento da prole contemplada como fideicomissária, né? Então, até aí, os frutos desses bens caberão ao fiduciário, porque até então ele exerceu uma propriedade sobre os bens. E o fideicomisso sob encargo, quando o fiduciário deve transmitir. Não, gente, aqui é sob termo. Sob termo, quando o fiduciário tem que transmitir os bens ao fideicomissário no termo final, quando o fiduciário é há 10 anos, 20 anos, ao cabo desse tempo, chega ao termo final, ocasião na qual abre-se a substituição e o fideicomissário passa a exercer a titularidade sobre os bens ou bem. Ineficácia total ou parcial dessas disposições testamentárias, né, em geral. A invalidação, quando você tem uma falha na construção da vontade, a invalidação seria uma espécie de sanção legal, né, que a maior é a nulidade. A revogação, o testador não quer mais e antes de morrer revoga aquela disposição, ou caducidade, quando eventos independentes da vontade do testador findam por fulminar os efeitos dessa disposição, redução das disposições testamentárias, rompimento, quando nasce um herdeiro necessário, e direito de acrescer, mas isso já não é substituição, mas sim ineficácia total ou parcial de todas as disposições, qualquer disposição testamentária. A gente vai já fazer um outro vídeo para não sobrecarregar esse.
Um grande abraço e até mais.